Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa segunda aula desse módulo lindo, que é o módulo de planilhas, certo? Planilhas eletrônicas. Hoje eu vou falar sobre referências e formatação. Referências que eu já falei um pouquinho para vocês na aula passada, que basicamente é onde eu chamo uma célula pelo nome para pegar o valor que ela contém, mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Só que antes eu vou relembrar alguns critérios com vocês para se manter uma fórmula, para se montar uma fórmula, tá? É imprescindível que ela sempre se inicie com o caractere de igualdade, que é o igual, certo? Para quê? Para que o software entenda que é um cálculo e não um texto qualquer. Quando você coloca o igual na célula, o software entende, olha, lá vem função, lá vem fórmula e é aí que eu vou executar, aqui que eu vou começar a trabalhar. Caso contrário, ele vai entender que aquilo ali nada mais é do que um texto e ele não vai interferir, não vai realizar os cálculos que a gente pede, os cálculos que a gente quer, não vai pegar os dados que a gente solicita hora alguma. Eita, estou sem a pauta de vocês, deixa eu só pedir o Thiago trazer aqui rapidinho, tá? É importante também lembrar que possui um conjunto de operadores e suas respectivas regras de prioridade. Vocês lembram da ordem de precedentes, né, que eu falei com vocês na aula passada? Lembram disso? Espero que lembrem. Se não estava lembrando, vou lembrar agora, né? E permite referenciar assunto da aula de hoje, a célula, ou seja, usar o nome da célula ao invés de valores, para que você não precise corrigir fórmulas quando os valores forem alterados, tá? Então, vamos entender que existe mais de um tipo de referência aqui quando a gente fala de planilhas, tá? Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre referência, mas nós veremos hoje outro modelo. Aquela referência que eu mostrei para vocês, nada mais é do que uma referência relativa, tá? Esse é o tipo de referência padrão, ou seja, quando você insere uma fórmula em uma célula e arrasta para outras células, as referências se adaptam a cada célula em que a fórmula foi aplicada. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Vamos criar aqui uma tabuada simples. Me fala o número 8. Tá, beleza. Então, a tabuada do 8. Vamos lá, eu quero pegar, deixa eu usar aqui para a galera de casa ver, o 8, certo? Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Aqui embaixo é para aparecer os valores correspondentes à tabuada do 8, correto? Então, ó, vou usar o igual, tá? 1 vezes 8. O que que ele vai retornar para mim? 8. Beleza, lindo. Aqui na planilha existe algo que a gente chama de preenchimento automático, tá? Deixa de graça, mano. Oxe, eu tô te dando uma pauta, tô Obrigado, de graça. obrigado, mano. Obrigado. Com Deus. Ah, aqui, essa referência, ela acontece da seguinte forma. Quando eu uso esse preenchimento automático, deu a louca na TV ali. Quando eu uso esse preenchimento automático, é só eu puxar aqui, ó, quando aparecer essa cruzinha, é só eu puxar lá para baixo que ele vai preencher. Só que, pô, professor, isso aí não tá certo não, essa tabuada aí. O que que tá acontecendo? Entendam o seguinte. Quando eu uso esse preenchimento automático, ó, ao clicar duas vezes, ele me mostra os padrões que eu estou utilizando, tá? Aqui eu cliquei duas vezes, ó, ele segue o mesmo padrão que estava ali em cima, só que no caso ele acompanha, tá? Ele está pegando 4 vezes 48 agora, 5 vezes 192, 6 vezes 960, 7 vezes 5.760 e por aí vai. Por isso que o nosso cálculo está dando totalmente errado. Isso aqui eu chamo de referência relativa. Por que relativa?
tem relação com a sequência que eu estou seguindo, tá? Ela acompanha a sequência de cálculos em que eu fiz a referência da célula, ok? Sequência dos dados. Então, olha, se você observar o desenho aqui, vocês vão entender que ela vai acompanhando, ó, tá? Essa é a referência relativa. Ela funciona, professor? Funciona. Funciona muito bem em diversos casos. Só que nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu deixei que ocorresse esse erro de propósito. Por quê? Porque já eu vou mostrar para vocês a forma correta de executar um cálculo dessa forma aqui, tá? Então, assim funciona a referência relativa. Ela acompanha ali de acordo com o que você vai preenchendo. Já a referência absoluta, ela é diferente, tá? Vou mostrar para vocês a diferença da referência absoluta. Vou usar um igual. Eu quero multiplicar esses números aqui sempre por 8, não é? Então, ó, vou colocar essa aqui como referência relativa, certo? Normal. Colocou normal, referência relativa, vezes essa daqui como referência absoluta. Professor, que isso que você fez aí? Adicionou esse cifrão aqui. Eu usei um atalho que é o F4, tá? Na planilha, quando você apertar F4, ele adiciona a referência absoluta, certo? Agora, entendam o que vai acontecer aqui. Se eu puxar para baixo, ele executa os cálculos da forma correta. Professor, por quê? O que está acontecendo? Olha o desenho, mais uma vez, o que está acontecendo? Cliquei aqui, ele está pegando 1 vezes 8, agora 2 vezes 8, 3 vezes 8, e por aí vai, até o final. Então, quando eu adiciono referência absoluta, o meu preenchimento automático não muda a referência, ok? Então, entendam, aqui eu deixei que ele acompanhasse, por isso que eu coloquei referência relativa nessa primeira opção, tá? Mas eu não quero que ele acompanhe o caminho do 8. Eu quero que ele fique sempre fixo no 8. Então, ao 8 eu adiciono referência absoluta, ok? Aperta qual tecla? F4, isso, F4. Ou, prestem atenção, vou detalhar isso aqui para vocês, tá? Eu falei a tecla de atalho primeiro, mas eu vou detalhar isso aqui para vocês. Primeiro, igual 1 vezes. Vou colocar o cifrão, tá? Cifrão, e eu travo a coluna, ok? Cifrão B, certo? Cifrão B, eu travei a coluna. Se eu for travar a linha, eu tenho que colocar ali o número certo, tá? Nesse caso, presta atenção o que vai acontecer aqui, né? Aqui eu acho que não vai mudar muita coisa, porque o que eu tenho que travar de fato é a coluna. Mas, deixa eu ver se vai acontecer. Olha lá, ó, já aconteceu, certo? Porque eu não travo, não, na verdade eu tinha que travar era a linha mesmo. Olha aqui como ele está trazendo para mim do mesmo jeito, mesmo eu coloquei o cifrão aqui no começo, certo? O que acontece, gente? Aqui, quando eu vou fazer essa referência, eu tenho que informar que eu estou travando a coluna e eu estou travando a linha, ok? A referência da célula é coluna e linha. Se eu travar só a coluna, ele segue pulando a linha. Se eu travar só a linha, ele segue pulando a coluna, dependendo da forma que eu estiver puxando isso aqui. Entenderam, gente? Tudo certo por aqui? Então, eu tenho que travar coluna e linha. E há a possibilidade de eu travar só a linha ou só a coluna. Nesse caso aqui, eu acho que se eu travar só a linha, vai funcionar. Quer ver? Vamos ver. Funcionou. Tá? Vocês podem ver que está travado só a coluna, ou só a linha. Beleza? Mas a gente sempre recomenda travar logo os dois. Adicionar o cifrão, coluna, cifrão, linha. O F4 é só um atalho que trava os dois de uma vez.
Entenderam aqui, gente, sobre referência absoluta? Galera de casa conseguiu compreender aí? Tranquilo? Então, ó, tem falando mais sobre isso aqui. E aqui, vocês vão ver que na primeira aula eu não ensinei isso para vocês e já estou mostrando isso agora. Trava a coluna, né? Cifrão trava a coluna e a linha também, Eric, é o que você quiser. Mas como usa o atalho? Entendi, mas como usa o atalho? O atalho, cara, é simples. Você vai fazer o seguinte. Quando você selecionar aqui, deixa eu apagar aqui, igual essa vezes essa. A que tiver com o cursor mais próximo, é só usar o F4 que ele vai marcar, tá? Se o meu cursor tiver aqui e usar o F4, ele vai marcar essa aqui também. Entendeu? Inclusive, se eu usar o F4, ele vai alterando ali, ó, o que que eu quero marcar. Beleza? Entenderam? Aqui, gente, eu mostrei para vocês algo, né, que eu não havia mostrado na primeira aula. Na verdade, eu nem gosto de mostrar assim na primeira aula, que é o preenchimento automático, né? Vocês viram que eu só puxei ali, ele saiu preenchendo tudo automaticamente. Não precisei refazer esse cálculo várias vezes, que nem eu ensinei para vocês na aula passada, né? Mas é de propósito, tá? Eu só queria que vocês treinassem mesmo o uso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram o que ele faz no automático e usaram ali, mas tudo bem, né? A gente aceita. Mas entenda, vai ter alguns deveres que a gente vai fazer aqui que não dá para vocês usarem esse preenchimento automático, tá? Senão ele vai buscar a referência errada ou você usa a referência absoluta, tá? Então, referências de células absolutas mostra ali quanto de, nesse caso aqui, ela mostra quanto de imposto a empresa precisa pagar em janeiro, tá? Então, o que que ele está fazendo? Ele está multiplicando todos, está pegando a porcentagem de todos esses valores por 15, tá? Olha lá, ó. Tá vendo que ele sai mostrando e a porcentagem está descendo. Mas se ele colocar a referência absoluta, basicamente ele trava essa porcentagem aqui e vai mostrando esses valores aqui, tá? Essa aqui é a forma correta de fazer. E aí ele vai preencher automaticamente e corretamente agora. Ok, gente? Tranquilo? Agora, professor, eu quero fazer referências de células mistas. Que isso, cara? Então, uma referência mista é uma referência que se refere a uma linha ou coluna específica. Eu até mostrei isso para vocês. Tá? Que tem como eu travar só a coluna ou eu travo só a linha. Beleza? Isso é uma referência de células mistas. Essa parte aí não entendi dos juros. Professor, a minha atividade não está indo pelo Avalon. Tá, já a gente vê isso aí. Professor, onde eu revejo os slides? Lá no Avalon. Então, Caleb, isso aqui, cara, a primeira vez aqui, ó, ele está mostrando um erro, tá? Está mostrando um erro porque a referência está mudando. Olha lá, a referência dele descendo, ó. Tá vendo? Ele está buscando de células que não tem nada. A primeira vez mostra um erro. No slide seguinte, ele cria uma referência absoluta em cima dos 15%. Então, ele está fazendo um cálculo, o valor vezes 15%, que é o valor da taxa que ele tem que pagar em cada mês. Tá? E a soma ali também, inclusive. Entendeu? Lembre-se, gente, o usuário, quando o usuário copia dados da referência de uma célula para outra, a referência absoluta permanecerá a mesma, mas a relativa é alterada automaticamente, ok? Formatação básica.
É importante saber configurar algumas coisas na sua planilha. Então, confira aqui como. Hoje nós também vamos aprender um pouco sobre formatação básica. Uma coisa simples de alterar, mas que acontece muito da gente estar trabalhando com outro idioma e a gente nem sabe disso, né? É justamente esse o problema. Às vezes a gente está trabalhando com português de Portugal e não faz ideia disso, tá? Então, aqui em arquivo, eu vou em configurações, tá? Arquivo, configurações. Eu sempre recomendo vocês verem isso aqui, darem uma olhada nisso aqui, porque vai ter alguns termos que vai estar diferente. Quando eu precisar transformar em moeda, vai estar em euro. Quando eu precisar trabalhar com alguns termos aqui, que vai estar um pouquinho diferente, porque vai estar no português de Portugal, tá? Então, altera aqui, localidade já vai estar normal, fuso horário não precisa mexer. Português de Portugal. Você clicar aqui, cara, se estiver em português de Portugal, só você escolher português do Brasil, tá? O meu está aqui como outros diferentes, né? Se você quiser adicionar outro idioma aqui, você adiciona também, certo? E tem aqui a opção sempre usar os nomes de funções em inglês. Cara, deixa isso estritamente desmarcado, tá? Por quê, professor? Porque se você marcar isso aqui, vou salvar e atualizar, tá? Digamos que eu quero fazer uma soma, ok? De todos esses valores aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai realizar. Ah, aqui ele até realizou, mas ele colocou em inglês automaticamente. Acho que por conta de alguma atualização, porque antes, se eu deixasse isso aqui marcado, ele nem aceitava eu escrever isso aqui em português, tá? Só para ficar claro para vocês. Aí agora, se eu quiser, ele deixa tudo em português mesmo, sem problema nenhum. Beleza? É bom vocês deixarem em português para vocês entenderem. Se quiser treinar o inglês, marca aquela opção ali, mas eu não recomendo muito, não. Por que que eu não recomendo muito? Porque se você quiser usar ela em inglês também, você pode usar, tá? Depois ele vai traduzir só, mas você pode usar. Outra coisa, cara, vai ter aqui a opção de cálculo. Pelo amor de Deus, não mexe nisso aqui, não. Não mexe nisso aqui. Isso aqui é uma opção muito futura, lá longe. Talvez a gente use. Talvez. Mas, por enquanto, não mexa nisso, ok? Beleza. Deixa eu ver o que mais. Tá, nós temos o menu inserir, que eu vou já mostrar para vocês. Tá? Aqui está o menu inserir também no smartphone, detalhado. Temos a opção de formatação de texto, que também vou mostrar para vocês. E temos a opção de formatação de célula especificamente. Tá? Vamos lá. Qual era a primeira opção? Eu já esqueci. Menu inserir. Formatação de texto, tá. Ok, vamos lá. Aqui eu vou colocar assim, só para a gente trabalhar com isso aqui depois. Mas, entenda, eu tenho um menu inserir, no qual eu posso, vou colocar aqui para vocês verem a diferença, eu posso inserir uma célula. Inserir células, deslocar para a direita, então o meu texto vai ser deslocado para a direita, ele insere uma célula aqui. Eu posso inserir célula e deslocar para baixo, o meu texto seria deslocado para baixo. Quer ver? Ó? Seria deslocado para baixo. E aí ele cria uma célula aqui. Eu tenho a opção de inserir linha acima ou linha abaixo. Nesse caso, criou uma linha abaixo. E aqui, se eu criar uma linha acima dessa forma, vocês não vão nem perceber. Então, vou criar assim, linha acima, ok? Só afastando aqui, a gente vê que os números estão se afastando aqui, ó. Tá? Eu tenho a opção de inserir uma coluna à esquerda. Vou colocar assim. Estou na C, meu nome está na D, né? Observe, coluna à direita. Meu nome agora está na E. Pegar o F aqui, ó. Inserir coluna à esquerda.
a gente nem enxerga a mudança. Porque, né, quase não vê realmente. Porque eu estou só criando colunas com documento quase em branco. Mas, se eu precisar inserir colunas, eu faço dessa forma, tá? Aqui nós temos opções de gráfico, que a gente ainda vai trabalhar com gráfico. Tabela dinâmica, a gente ainda vai mexer com isso aqui também. Opção de inserir imagem, imagem na célula ou inserir imagem sobre a célula, tá? Desenho, se vocês quiserem mexer com desenho também dá para mexer aqui. Funções, gente, vocês conhecem, podem desbravar aqui diversas funções e o que que elas fazem, o que cada uma delas faz. Cara, são assim milhares de funções mesmo, muitas mesmo, tá? Assim, cancela a contagem aqui. Vou excluir aqui essa coluna para mostrar para vocês opções de formatação de texto. Primeiro, tenho que selecionar um texto, tá? Aqui eu adiciono negrito, itálico, taxado. Aqui eu posso mudar a cor do texto. Se eu quiser mudar a cor de preenchimento da célula, eu mudo aqui. Se eu quiser adicionar uma borda à célula, eu adiciono borda aqui. Aqui eu escolho a cor e a espessura da borda. Tá? Tranquilo? Aqui eu posso alinhar o meu texto no centro, à direita ou à esquerda. Se o meu texto for grande, eu posso alinhar ele na parte superior da célula, no meio da célula ou na parte inferior da célula. Ok? Já que no meio. Deixa eu escrever isso aqui assim para vocês verem. Tá vendo como tá isso aqui? Ridículo, né? Atravessando células ali e tudo mais. Então, ó, eu posso usar meu texto no meio, né? Isso aqui não vai fazer diferença. Mas aqui, ó, tem o ajuste em que eu estou estourando a célula, tá? Isso aqui é estourar, passar de um canto para o outro. Eu posso usar o ajuste que é cortar o nome, no caso eu não estou selecionando para fazer isso. Cortar, ele corta o nome. E a opção de ajustar, que ele faz isso com o texto. Ok? Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Eu posso colocar meu texto ali dessa forma também, ó. Muito da hora. Mentira que não é da hora, não, você não vai entender nada. Mas em alguns casos talvez seja útil, tá? Então, beleza. Ah, tem mais coisa. Aqui, se você quiser alterar a fonte, você altera a fonte aqui, ó. Tá? O tamanho. Não precisa desse tamanho todo. E isso aqui eu já mostrei para vocês, daqui para frente. Tá? Coisa pouca, besteira, sem BO. Já mostrei muito disso aqui para vocês também. Mas tem outra forma de fazer tudo isso aqui também. Vou já mostrar para vocês. Calma aí. Se tiverem dúvidas do que é que cada um faz, vocês podem vir aqui no slide, que eu deixei detalhado também. No smartphone, você vai nesse azinho aqui, ó, que abre as opções de formatação de texto, tá? E aí nós vamos formatar número. Calma que eu vou já mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar uma outra opção de formatar. Cara, você clica em formatar, tem a opção de texto. Aqui você vai ter negrito, itálico, sublinhado, que até então aqui não aparece, só aparece o taxado, tá? E o taxar. Aqui tem a opção de ajuste, se quer estourar, ajustar ou cortar. Opção de alinhamento, se você quer esquerda, centro, direita, topo, meio e parte inferior. Tá? Tudo isso que nós mexemos aqui também. Tem o tamanho da fonte, quiser alterar o tamanho da fonte. Formatação condicional, que a gente vai ver, cores alternadas, que também veremos. Então, sem pressa. Uma coisa que é muito legal é que aqui eu tenho formatação de número, tá? Então, quiser trabalhar com formatação de número, dá para fazer por aqui também. Então, eu tenho aqui a opção de colocar em reais, mas eu posso formatar aqui, ó,
número, e aí ele me entrega, eu quero um número, uma porcentagem, número científico, contabilidade, financeiro, moeda, moeda arredondada, data e hora, duração, outras moedas aqui, ou moeda personalizada, que inclusive a gente vem aqui e aplica qualquer uma dessas moedas aqui, ó. Tá? Brincadeira isso aí, tá? Dá para fazer de tudo aqui, cara. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui já foi, né? Ah, aqui também, clicou aqui, ele vai abrir aquelas outras opções que eu mostrei para vocês, tá? Menu formatar, número, tal, aquelas opções lá. Como faz pelo celular? Você vai vir em célula, formato de número. Se eu somar duas moedas distintas, ele converte ou dá BO? Vamos descobrir agora, cara. Eu tenho aqui duas moedas distintas, tá? Aí eu quero somar. Vou fazer uma soma simples, não vou nem adicionar a função, não, tá? Ele pegou uma das moedas, ok? Mas ele não vai fazer conversão, não. Conversão é só por cálculo mesmo. Ele só pega o valor que está aqui e adiciona. E acabou a história. Se eu pegasse essa aqui como primeira, ele vai trazer para real. Vai pegar a primeira das referências que eu fiz, pegar o formato da moeda da primeira e vai trazer. Mais nada. Ok? E aqui nós vamos ao nosso caso prático de hoje, tá? Que é uma planilha de conversão simples. Simples entre aspas, porque aqui é aquela famosa frase. É onde o filho chora e a mãe não vê. Ou o contrário, onde a mãe chora e o filho não vê, né? Vou adicionar uma nova página aqui, que eu vou trabalhar nessa página em branco. Nosso caso prático, nós vamos trabalhar com conversão. Ah, não, essa aqui nem é a difícil ainda, a difícil era a próxima aula. Nós vamos trabalhar com conversão aqui, tá? Conversão de quê, professor? De moeda. E realmente, aqui nós vamos chorar. Só deixando claro para vocês, nós vamos chorar, tá? É o seguinte, eu vou pegar ali 4 ou 5 moedas. Acho que vou pegar 4 moedas, tá? Nesse exemplo aí tem 3, mas eu vou pegar 4. A gente trabalhar com elas. De acho. Aqui, ó, eu vou só reduzir o tamanho dessa coluna A, que eu não vou usar ela. Também não vou usar a linha 1, tá? Vou mesclar aqui, tá vendo que tem 1, 2, 3. Vou mesclar 4. 1, 2, 3, 4. E acho que 2 aqui. 2. Tá? Vou mesclar tudo isso aqui, porque eu quero que vire uma só. Já vou escrever aqui. Vou alterar essa fonte, quero essa aqui. Planilha de conversão de moedas. Tá? Isso aqui, ó, vou colocar no meio. Tá vendo que dá para colocar no meio? Vou colocar ajustando o texto. E vou colocar no centro também, planilha de conversão de moedas. Certo? Aqui eu tenho cotação do dólar, do euro e do Bitcoin. Vou pegar a cotação do dólar, tá? Cotação do euro, cotação do Bitcoin e cotação do Bolívar Venezuela. Tá, vou dar um duplo clique aqui, ó, quando virar essas duas setinhas, só para ele ajustar.
Aqui é o seguinte, gente. Eu vou pegar o desenho. Vou pegar o desenho, na verdade, o ícone de cada moeda dessa aqui, tá? Então, se você vir aqui, dólar, ícone, ele vai aparecer assim, mas como eu quero em texto, vou colocar dólar é só cifrão, né? Só assim, digamos assim, vou colocar entre parênteses. Oxe, oxe, Matheus. Tá. Uma coisa que dá para fazer também é usar o Windows ponto. E aí você tem aqui, ó, na verdade, aqui, não é aqui mesmo, você tem as moedas, e aí você encontra, ó, euro, cadê o dólar? Eu tô cego, gente, que eu não tô vendo o dólar. O primeiro, professor. É o primeiro, já estava selecionado. Beleza, tá certo. Tô enxergando bem, né? Aqui, Windows ponto de novo, vou pegar o euro, tá? Fecha parênteses. Do Bitcoin, É contra o quê, professor? Aí? é o Windows ponto, tá? É essa moeda aqui do Bitcoin. E o Bolívar venezuelano, cara, eu acho que é só. Deixa eu ver se vai ter aqui, mas eu acho que é VS. É, acho que é VS. Assim, tá? Tá de novo, um duplo clique aqui para ele ajustar. Apesar de que esse aqui vai ficar enorme, mas tudo bem, não tem problema não. Tem problema sim, que depois ele vai atrapalhar de fazer assim, ajustar. Fazer assim. Aqui, o que nós precisamos fazer? Eu vou buscar a cotação do dólar. Está em 5,12, né? Então, a gente coloca 5,12, correto? Aqui, gente, vocês vão ver que eu estou mostrando em reais, tá? Reais. Beleza? Então, essas aqui eu vou formatar como reais. Beleza? Euro. Vamos lá, euro. 4,99. Nossa, o euro está mais barato. 4,99. Tá? Bitcoin. 103.550. Tá barato, vou até comprar um. 103.551,96. 103.551,96. Não. Tá? E cotação do Bolívar venezuelano. Zero 0,59. Então, 0,59 é a cotação do Bolívar venezuelano. Deixa eu colocar isso aqui. Centro. Aqui. Tá? O que eu vou fazer agora, rapaziada? Vou adicionar aqui um valor aleatório para reais, certo? Então, valor em reais, valor convertido em cada um desses, né? Ó, valor em reais e valor convertido em. Vou fazer assim.
E aí eu vou colocar dessa forma. Só preencher automaticamente, tá, gente? Só arrastei ele para o lado. Ele saiu ajustando. Tá? Então, dois, três. Ainda preciso de mais um. Eu inventei de pegar 4 moedas, né? Pra vocês verem as diferenças. 1, 2, 3. Não, eu já tinha o suficiente. Isso aqui não precisa, não. Vamos lá, valor em reais aqui, cara, sei lá. Eu vou colocar só esses para não ficar muito mesmo. Tá? Se ficar muito, vai longe demais. A brincadeira. Tá, o primeiro, eu quero o valor convertido em dólar, né? Que ali nesse caso, vou usar de novo o Windows Ponto. Depois euro. Depois Bitcoin. Depois o Bolívar venezuelano. Tá? Como que vai ser feito o cálculo para essa conversão, gente? Basicamente, eu vou pegar aqui o valor em reais, tá? Dividido pela cotação, certo? Valor em reais dividido pela cotação. Simples assim. E reparem que a cotação é com referência absoluta. Então, aqui, ó, igual valor em reais dividido pela cotação. Então, 5.000 reais, né, equivalem a 976 dólares e 56 cents. Como é que eu vou colocar isso aqui em dólar? Cara, clicou ali, moeda personalizada. Você vai procurar o dólar, colocar dólar americano aqui. 596 dólares e 56 cents. Tá? Mesma coisa para esse camarada aqui, ó. Só que, né, na verdade, pegar esse aqui, dividido por esse aqui. Só que é mais fácil se eu simplesmente vir aqui e puxar, não é? Mas vai dar errado. Tá vendo que tá dando errado? Por quê? Por causa da minha referência, olha lá, ó, tá mudando, tá vendo? Se aqui eu quero valor convertido em dólar, eu tenho que sempre pegar como referência a cotação do dólar. Para isso, eu vou adicionar a referência absoluta aqui. E agora eu posso puxar. Que aí vai dar certo. Beleza? Então, 154.000 reais 869 equivalem a 30.000 dólares 247. 30.247 dólares e 85 cents. Tá? É isso que faz a cotação. Essa brincadeira aí. Em euro, igual valor em reais dividido pela cotação do euro e eu adiciono referência absoluta. Posso até deixar o preenchimento automático aqui. Seleciona tudo, mais formatos, moeda personalizada, eu escolho o euro e Enter. Ele vai lá e converte para mim. Em Bitcoin, Bitcoin que está o desafio. Por quê? Bitcoin, não sei se agora ele foi adicionado aqui, mas ó, moeda personalizada, eu acho que o meu vai ter porque eu criei isso aqui. Mas basicamente, gente, eu cliquei ali em moeda personalizada, né? É só eu apagar isso aqui, colocar o formato que eu quero, tá? Que é isso aqui. Eu escolho aqui o modelo da moeda, né? Como que vai ser apresentado e aplico. Feito isso, agora eu posso
vir aqui, pegar o valor em reais, né? Valor em reais dividido pela cotação do Bitcoin, diferença absoluta, Enter, e eu posso deixar preencher. Professor, é sério que isso aqui não dá um Bitcoin? Não dá um Bitcoin. Também não dá um Bitcoin. Isso aqui também não dá um Bitcoin, mas ele está arredondando, tá? Essa aqui dá um Bitcoin e uns quebradinhos. Mas é assim que está a moeda, o formato que eu escolhi. Eu posso alterar esse formato, certo, gente? Moeda personalizada. Tá vendo? Eu deixo assim. Deixa eu ver. Não, eu tinha escolhido o formato certo. Tá certo. Acho que ele só não estava adicionando as casas decimais ainda. Beleza? Nessa brincadeira. E aqui eu tenho do Bolívar venezuelano, em que eu vou pegar o igual, valor em reais, dividido pela cotação do Bolívar venezuelano, diferença absoluta, Enter, ok. Pega isso aqui, Bolívar venezuelano é uma moeda que existe. Assim, não que o Bitcoin não exista, tá? Mas é uma moeda física que eu digo. Só tem que encontrar Bolívar venezuelano e aplica. É BS, não é VS, não. Eu dei mole, não é VS, não, tá, gente? É BS. Até trocar aqui. Tá? E tá lá, em Bolívar venezuelano. R$ 5.000 equivale a 8.474. Se eu tenho 154.000, equivale a 262.000 e uns quebrados. E por aí vai. Antes isso aqui era muito maior, porque a moeda do Bolívar venezuelano era 0,000000013. Então, assim, você tinha milhões, com R$ 500 você tinha milhões na Bolívia. Só que você não fazia nada com esse dinheiro. Entenderam como é que é aí, gente? Deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom para vocês verem tudo. Entenderam o que eu quero que vocês façam? Isso aqui, inclusive, deixa eu mesclar isso aqui, só para ficar padrão. Ok, gente? Alguma dúvida aqui? Entenderam o que é para ser feito? Basicamente, se vocês quiserem vir aqui, ó, aplicar cores alternadas aqui, ó, só escolher uma cor. Vocês aplicam, na verdade, remover isso aqui. Deixa eu pegar daqui. Cores alternadas, pegar isso aqui, concluído. Aqui eu vou botar a borda em tudo. Não dessa espessura, porque eu não estou ficando doido. Era só para mostrar para vocês. Isso aqui vai ser um amarelo de preenchimento, não esse amarelo, mesmo amarelo ali da faixa de baixo. E aqui eu também vou adicionar cores alternadas. Só que o problema é que ele vai começar pegando a cotação do valor ali, ó. Então vai começar branco. Cinza e branco. Cinza e branco? Não sei, enfim. É isso, vai ficar assim. Como é que tá mostrando no monitor? O monitor fica mais legal do que na tela do meu computador, fica mais opaco. Tem nenhum tutorialzinho de fazer no céu?
Então, no celular é tranquilo, cara. Não tem muita diferença, não. Se eu somar duas moedas de... isso eu já falei, né? No celular, cara, o difícil é só você estar buscando, toda hora você vai ter que estar buscando as células, cara. Mas tem diferença, não. E a referência absoluta, no caso, não dá para usar atalho. Você vai ter que colocar manualmente. O cifrão. Tá? Mas sem mistério. Sim, não tem muita diferença, não. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui a senha da chamada de vocês de hoje, que é essa aqui, tá? Porque no céu não pode usar Bitcoin. Por que no céu não pode? É porque o Bitcoin, vocês viram que eu tive que criar a moeda Bitcoin, né? No celular não dá para você criar, você só usa uma das que já está lá. Pelo menos, da última vez que eu tentei, não dava para criar, não. Menos que agora já posso. Entendeu? Vamos lá, gente. Ademir. Alana Pereira. Alan da Silva. Brian Rodrigues. Caleb. Eric de Souza. Eric Nunes. Hugo Martins. João Vitor Lima. Camila de Souza. Cauã Araújo. Kelvin Gustavo. Matheus da Silva. Michele Silva. Stephanie Rita. Vinícius Alves. Alguém que eu não chamei, fora a galera aqui da sala? Alguém aí que eu não chamei? Prof, tô com falta na aula. Você tava aí na aula, não tava não, Caleb? Tava. Pelo menos online. Tava. Coloquei falta. Não, na aula eu não coloquei para assinarem a chamada, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Seu nome? Ludmila dos Santos Xavier. E Tiago, né? Não, na primeira eu não coloquei senha no Avalon, não, para vocês, tá? Então, rapaziada, no mais, qualquer coisa, a mesma coisa. Excelente fim de semana para todos e até a próxima.